Olá, turma, tudo bem com vocês? Não liga não, eu tava rindo de um negócio aqui, aí eu coloquei ela para gravar, quando eu tava lendo um negócio aqui, acabei rindo, tá? Ah, mas não é de vocês não, tá? Vamos lá, tá? Ó, a revisão de vocês para a superação bimestral, eu passei na aula de segunda-feira, tá? Na próxima semana também, eu irei também passar, né, mais uma revisão para a superação. Ela está parecida com a avaliação, tá? Com o momento privilegiado de estudo. Professor, como é que eu vou saber se eu passei ou não? Ok? Você vai saber, tá? Espero que até quinta, sexta-feira você estará sabendo se passou ou se ficou, né? Porque a coordenação irá entrar em contato com você, beleza? Então, até quinta, sexta, eu ainda não fechei a nota porque muitos alunos ainda não fizeram. Tem bastantes ainda alunos para fazer, tá? A momento privilegiado de estudo, que é a avaliação bimestral. Tanto vocês estão no A quanto vocês estão no B. Eu acho que vocês estão no A é o que mais falta, alunos, tá? Vocês estão no B, faltam 8, vocês estão no A, com 12, ó. 12 alunos ainda para fazer, né? Ainda não fechei, de alguns eu já fechei. E tirando que outros também não fizeram atividade, né? A gente tem que ver como é que vai ficar a situação. Muitos aí tiraram 9, 10. Ah, professor, por que eu não tirei 10 em atividade? Porque teve aquele exercício de sentidos, poucos alunos conseguiram tirar 5 lá, né? Uns tiraram 3, outros tiraram 4. Por isso que se aparecer lá um 8, 8,5, 9, foi porque você não conseguiu fechar aquele exercício sobre os sentidos lá no portal do CPB Pro, ok? Não dá mais para fazer porque aquela nota já foi fechada, tá? E qual o direcionamento da aula de hoje? Assistir este vídeo aqui, tá? De resolução das últimas páginas lá que falta para a gente fazer do livro de vocês. Aqui eu estou na página 44, tá? Não, opa, não era para riscar. Aqui não saiu, ó, a numeração, tá? Mas eu estou aqui na página, ó, 44, que é sobre órgão do sentido sensorial, né? Que é o órgão do sentido, né? Parte 3 que a gente falou lá, sobre, principalmente sobre o paladar, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui as questões e respondê-las, tá? Espera aí, turma. Só ver um negócio aqui. Então, ó, vamos lá. Vou baixar aqui para fazer a leitura com vocês e responder, ó. A primeira pergunta ele faz assim, ó. Por que certas coisas, né, têm cheiro, né? Certas coisas aqui porque ele tem cheiro e outras não tem, né? Então, a gente viu lá, quando a gente estudou sobre o olfato e o paladar, né? Geralmente eles trabalham em conjunto, mas tem órgãos sensitivos diferentes e também a região aqui é parecida, né? Aonde irá interpretá-lo. Só que, turma, é aqui, né? Tudo aquilo que tem cheiro, ele apresenta substâncias voláteis, né? Essas substâncias voláteis é que fazem com que a gente consiga perceber. Por exemplo, eu lembro uma época eu morava, mas era de Baixada, né? Não era totalmente era de Baixada, mas um quarteirão assim tinha ponte lá para trás lá. E então naquela parte, como era uma ladeira, né? Eu morava na ladeira e mais embaixo, ali para trás do Eletronorte. Aí quando era época de chuva, alagava, assim, era horrível para sair de casa lá, tinha que sair na beirada. Quando eu ia para Tiradentes na época, aí tinha que puxar a calça, né? Então colocar uma sacola. E eu lembro que fedia, né? Aquela água lá da ponte, ela vinha mais para cima, né? Chegava até um pouco lá na rua, aí ficava, né? Aquele cheiro, tinha peixe lá, tinha resíduos, né? Então são substâncias voláteis e quando esquentava, começava aquele processo de vaporização, tá esquentando a temperatura, liberava aqueles odores, né? Por ter essas substâncias voláteis que fazem com que a gente consiga percebê-las. Então ficava aquele cheiro horrível, né? Já viu quando o caminhão do lixo passa, ele vai deixando resíduos no asfalto, aí se chove ou então quando está muito quente começa, né, aquele cheiro lá desagradável, né? Porque apresenta substâncias voláteis, né, que é na própria composição, no material que está lá presente. Então, é fácil ser detectado pelas narinas, né, e pelo cérebro, principalmente como eu falei aqui, ó, pelo vapor produzido por essas substâncias que é liberado no ar e resultam em um odor específico. Por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui na quarta-feira.
Hoje, quarta-feira de manhã, né? Hoje, aqui onde eu estou gravando. Hoje, agora aí para você é quinta, tá? Mas hoje é quarta. Hoje, aqui na quarta-feira, choveu de manhã cedo. E aí eu saí na rua e eu acho que o lixeiro passou ontem e derramou. Sei que tá um fedor horrível lá na rua. Lá. Tu sai para andar na rua, para ir na padaria e tu sente. Por causa que aqueles produtos, né, em processo de composição, lá, orgânicos e inorgânicos que estão lá presentes naquele lixo, eles têm substâncias voláteis, né, que se propagam rapidamente pelo ar, se dissipam, então você consegue perceber. E outras substâncias não tentam, você não consegue perceber. Por exemplo, o gás de cozinha, ele é incolor, você não consegue, mas ele não é inodoro, ele tem que ter cheiro, por causa que antigamente, quando não tinha, ele poderia ocasionar acidente, né? Opa, não estou sentindo o cheiro do gás de cozinha. Aí você não está sentindo risco de um fósforo, explode tudo, né? Então, por exemplo, o gás ele tem que ter cheiro, né? Tanto é que também eu acho que o gás agora, o gás lá, o que vai, não tem aqui em Macapá, né? Mas, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, regiões mais frias, tem aquele chuveiro a gás, né? Tem chuveiro elétrico, que são os mais recentes, né? Mais desenvolvidos, e tem chuveiro a gás, que é um pouquinho mais antigo. E esse chuveiro a gás, ele é indolor, não consigo falar, e incolor. E teve pessoas que morreram asfixiadas já. Quebrou lá o chuveiro e ficou vazando aquele gás. A pessoa não sente o cheiro, não consegue enxergar. O que acontece? Morre asfixiado. Já era, né? E a pessoa acaba morrendo asfixiada. O que aconteceu no início do ano lá em São Paulo. Uma família acabou falecendo ao gás, né? Que acabou vazando do chuveiro. E os 5 membros, né? O casal de pai e mãe, um filho bebezinho de 1 ano e os 2 filhos mais velhos, porque eles não conseguiram perceber que eles estavam dormindo. Todos faleceram dormindo, asfixiados. Tá? Então, a maioria da substância tem, né, cheiro e outras não tem. Tá? As que têm cheiro tem propriedades voláteis, são rápidos de se propagar ao ar, principalmente quando há o aumento da temperatura, e tem substâncias não voláteis. A gente não consegue perceber. Professor, o pum é volátil? Muito, né? É muito volátil. Né? É rapidinho que ele se propaga pelo ar. Mencione alguns exemplos de animais cujo olfato é mais desenvolvido do que o dos seres humanos. Destaque em cada caso característica que mostra essa superioridade, né? Então vamos ver aqui. Logo quando a gente chegou, acho que eram umas 4 semanas, né? Depois do apagão, a gente já entrou aqui nesse conteúdo. E a gente viu lá, eu falei para vocês, por exemplo, da barata, né? De determinados insetos, principalmente a baratinha, não aquela baratona, a baratinha, ela as praguinhas, né? Que às vezes, principalmente em época fria, se você suja, come no quarto, na sala, elas aparecem. Elas conseguem perceber através do olfato, né? Elas vão, um órgão sensitivo, elas vão chegam rápido, elas conseguem chegar bastante rápido, a maioria, né, desses insetos. Okay? Então, bora ver aqui, ó. Cobra, né? A língua bifurcada, né? Capta partículas e odores de outros animais, né? Ela joga aqui, ó, as narinas dela. Então, aquela língua dela ela joga, tá fazendo para ela perceber, porque a visão dela não é muito aprimorada, né, de algumas cobras. Então, como é que ela consegue perceber aquilo que está ao meio dela? Através da sua língua, tá? Ela consegue puxar partículas que estão no meio ambiente e assim ela consegue se localizar e localizar uma presa, né, ou até um predador. Tubarão, nas narinas frontais, as células sensoriais que possibilitam a percepção de existência de sangue a uma distância considerável. Né? Tem tubarões que conseguem perceber a mais de 1 quilômetro. Então, eles sentem, né? Sentem, né? Quando o coração já, o sangue, ele está na água, né? Caiu lá, eles já conseguem localizar e vão ó, ao encontro. Insetos, caranguejos, aranhas e escorpiões, nos membros, né, nas caudas e nas antenas, há estruturas ciliares que captam partículas de odor, favorecendo a localização do alimento. Por isso que se você vê lá, se olhar... Isso é uma coisa que eu tenho estresse, são essas motos barulhentas. Deus do céu, dá uma dor de cabeça. Então a gente consegue perceber, né? Tem essas anteninhas, ela fica parada, né? Ela fica assim mesmo. Aí ela vai em direção. Então, através, né, de estruturas ciliadas, nas suas antenas, que ela consegue perceber onde está o alimento. É bem aprimorado.
tá? Então, essas aqui são as principais curiosidades aqui sobre animais, né, invertebrados ou vertebrados que têm o olfato mais aprimorado que o nosso. Na verdade, são muito. Os nossos sentidos, com o tempo, né, eles foram perdendo um pouco a sua capacidade, ok? Então, algumas pessoas têm um pouco mais aprimorado que outros e outros não, né? Mas a maioria dos animais, tanto vertebrado como vertebrado, é muito melhor que o nosso, tá? Um sentido dele vai ser melhor que o nosso. E aqui a quarta questão, essa página 44, viu? Com a poluição, deixa eu ajeitar aqui. Como a poluição do ar está relacionada com como a poluição do ar está relacionada com o nosso sistema respiratório, né? E está mostrando aqui, ó, o cão, né? E o homem aqui de máscara. Não tem nada a ver com Covid aqui, né? Mas é relacionado à poluição, principalmente à poluição das grandes cidades, né? Emissões lá de monóxido de carbono, de CO2, do metano, né? Que é eliminado por ruminantes, e principalmente lá por indústrias e carros, né? Automotores, né? Veículos automotores que liberam uma grande quantidade de gases poluentes, principalmente nessa época de inverno, né? Acho que estão no verão, né? Estão no verão. Então, é a época de inverno lá, principalmente que retém a poluição por ser mais frio, fica lá, né? Por exemplo, São Paulo, fica igual Gotham City, fica todo poluído próximo ao sol, né? Chamar de inversão térmica, vocês vão ver mais para frente. Então, aqui, turma, por quê? Né? A poluição afeta o organismo de diversas formas, né? Porém, os efeitos mais graves envolvem, né, problema respiratório, asma, bronquite, enfisema pulmonar e câncer pulmonar. Então, como a poluição, ela vai danificando nossos brânquios, ela vai danificando nossos alvéolos, ela vai fazendo com que haja, né, o acúmulo de secreções, ela faz com que não haja a troca gasosa, né, entre o oxigênio e sai o CO2, então dificulta a pessoa ter dificuldade, né, para respirar, né, dilatar os brônquios, fazer com que o coração consiga bombear e distribuir esse sangue com mais facilidade. Então, a poluição, ela traz prejuízo, principalmente para o nosso sistema respiratório. Quem tem bronquite, quem tem asma e vive em grandes cidades, todo o tempo está com algum problema respiratório. Já é um problema respiratório, né? Mas todo o tempo está passando mal. Eu ia falar na verdade, né? Ia acabar trocando aqui. Então, quem mora em cidade grande, tem asma, bronquite, entre outros problemas, eles têm muito problema lá de saúde, eles ficam mal, né, não conseguem respirar direito, né, tem problema nas narinas, então tudo isso afeta, né, a poluição. Porque alguns cheiros nos remetem, né, a lembrança de pessoas ou situações, como eu falei para vocês, lembra que eu dei o exemplo lá do Malbec, né, do perfume? Eu falei para vocês que você é mais novo, né? Você tem aquelas paixonites, né? Você é adolescente, bestinha, né? Aí você tem aquela paixão de adolescente, né? Aí eu até falei que tinha uma menina, né? Long time ago, né? Que usava perfume. Aí, então, aquele perfume, aquela pessoa marcou, por exemplo, sua vida há muito tempo atrás, né? Deixa a mulher ouvir. Há muito tempo atrás, né? Então, o que acontece? Quando você faz muito tempo que você não sente esse cheiro e passa alguém com aquele perfume que você não sente há anos, remete, né, àquela pessoa, né, que você consegue lembrar, né? Eu até falei, por exemplo, minha cunhada, ela não gosta de Malbec, porque minha cunhada não, minha irmã não gosta de Malbec, porque o ex-namorado dela, né, usava Malbec. Ela criou ranço dele, que ela não gosta de Malbec, mas eu fui usar, ela sai de perto de mim, porque ela lembrava, né? Então, pode trazer boas lembranças ou pode trazer lembranças nada agradáveis, né? Então, o cheiro da sua casa, cheiro da comida da mãe, você viaja, vai embora, né? Fica longe da sua família e você vai em determinado local, sente o cheiro da comida, oh, me lembrei da minha avózinha, lembrei da minha mãe, né? É igual como eu falei também para vocês, né? Eu ia muito pro terreno do meu avô quando era pequeno, e lá tem gado. Então tem muito metano, né? Tem muito fezes. E tu sente aquele cheiro forte do metano. Quando passou uma vez um caminhão, faz muito tempo, faz mais de 15 anos que eu não vou lá. Quando passa aquele caminhão na rua, né? Que leva gado, né? Aí tu sente o cheiro, né? Não é um cheiro agradável, né? Mas ele te relembra, né? Quando você tinha lá 15 anos, 13, 14, você passava bons tempos lá no interior, né? Com seus avós, né?
elementos são falecidos, mas a gente consegue lembrar, né? Então, pergunte para os pais de vocês se tem algum cheiro que relembra algo bom, né? Geralmente acontece. Geralmente isso aí é agradável, né? Lembrar de perfume, né? De pessoas lá atrás, né? Principalmente coisa, né? Aí não é bem legal, né? Mas né? Você, Deus, esse cheiro aí me lembrou algo do passado, né? Então, ele vai nos relembrar, tá, pessoal? Ó, resposta aqui, então, ó, porque a região do cérebro responsável por interpretar o olfato está muito próxima à região responsável pela memória. Então, são regiões associadas. Ó, como está um perto do outro, né? Como está um perto do outro, então, lá que interpreta e a parte da memória, então eles estão associados e você consegue, né, associar, você consegue lembrar, né? Bate uma saudade, uma nostalgia, né? Chega o coração, chega, né? Fica triste. Então vamos lá. Travou. Agora sim. Passou, né? Aqui eu estou na página 53, ó. Então saí da 44 para a página 53. Então vamos lá. Na oitava questão ele fala assim, ó, cite fatores que podem afetar o paladar, tá, turma? Principalmente aqui, ó, o que, que pode afetar o paladar? A gente trabalhou lá, né? O tabagismo. Então, as pessoas que utilizam cigarro, fumam, além de causar o mau hálito, trazer problemas para o esmalte do dente, ele afeta, né, as nossas papilas gustativas, fazendo com que você não consiga interpretar corretamente aqueles sabores, né, o azedo, o ácido, o amargo, né, o doce, então você não consegue interpretar, porque aquelas substâncias que têm tóxicas, né, prejudiciais à nossa saúde, elas ficam nas nossas papilas gustativas, entupindo e trazendo prejuízo e desgastando elas com o tempo. Né? O cigarro, queimaduras, né? Então, tomei uma cevada, um café, um Nescau, todinho quente aqui, todinho quente, professor, né? Tá? Queimei minha língua, né? Um leite, queimei minha língua, né? Com o tempo ela recupera, mas ela pode afetar o seu paladar, né? Problemas auditivos também, tá? Eles podem afetar, o que aqui a regulação pode afetar. O uso de medicamentos, se for um medicamento muito forte mesmo, ele pode afetar. Tratamentos oncológicos, por causa do medicamento que aquela pessoa vai utilizar lá, que tiver problema de oncologia. Tá? Higiene bucal inadequada. Ah, professor, eu escovo meu dente só quando eu acordo a cada 24 horas. Né? Então, não tem problema, né? Além de ficar com mau hálito, você vai ter problema de conseguir perceber os sabores dos alimentos. Então vamos lá, cruzadinha aqui, né? Turma, preencha as palavras cruzadas referente à estrutura do olfato e do paladar. Vamos lá. Principal órgão do olfato, né, turma? Nariz. Estrutura que divide as cavidades nasais, septo nasal, fica aqui no meio, né? Cartilagem. Aí ele coloca aqui nasal, estrutura visível e proeminente da face, né? A pirâmide. Buraco do nariz, do interior do nariz, né? As cavidades nasais. Orifícios pelas quais o ar entra no nariz. Narinas. Principal órgão do paladar, a língua. Regiões da língua em que existem células sensoriais, né? As papilas, né? Gustativas, ok? Então, ele pergunta aqui, né? Principal órgão olfativo, onde está um. Bem aqui, ó. Aí você colocava aqui, ó, nariz, né? Depois, estrutura sensorial, né? Aí você colocava aqui, ó, septo nasal, né? Ele colocou uma lacuna porque tem que separar. Depois ele coloca aqui, ó, pirâmide, né? Que é a estrutura visível e proeminente na face, né? Pirâmide, né? Parece uma pirâmide. Né? Já o meu já é de mais grande, né? Cavidade, buraco no interior do nariz, né? As cavidades. Depois vem aqui o 5, né? Orifício, né? Que é o nariz. O 6, ele pergunta o principal órgão do paladar, narina. E o último aqui, turma, é as papilas gustativas, ok? Tá bem tranquilo aqui. O que poderia trazer dificuldade para vocês era só a pirâmide, tá? Mas o resto é tranquilo, beleza? Então vamos lá dar continuidade.
Vamos para a 10ª, né? Ele fala aqui, ó, preencha o organograma a seguir, né? Qualidade do ar, aí ele coloca poluição, depois ele puxa uma seta aqui, né, para o lado, onde ele fala maiores ações poluidoras, pessoas mais atingidas e problemas respiratórios. Então, a poluição, quais são os maiores poluidores? Processos industriais, queimadas, geração de energia e veículos automotores. Ah, professor, eu coloquei só queimadas e veículos automotores. Tudo bem, tá? Vou colocar principalmente uns. Pessoas mais afetadas, crianças estão desenvolvendo, né, o seu sistema imunológico, estão desenvolvendo ainda o seu pulmão, está em fase de crescimento, né, seus órgãos, estrutura estão se desenvolvendo. Idoso, né, já chegou a uma certa idade, então, onde as células, onde os órgãos estão trabalhando com menos eficiência, ok? Grávidas, né, principalmente por causa do bebê, doentes crônicos, tá? E participantes de atividade ao ar livre, né? Então, você vai praticar uma atividade ao ar livre e tá lá, né? Poluição, você não vai conseguir correr direito, né? Você vai se sentir cansado, vai trazer problemas para você, né? Então, é muito ruim quando você está correndo, caminhando e tem algum poluente. Eu lembro, claro, por exemplo, assim, eu parei, por exemplo, lá na orla, quando eu ia caminhar, correr lá na orla, né? Sempre tem alguém fumando, então, aí você passa, o cara tá fumando, né? Ele pode fumar, né? Ele que tá acabando com a saúde dele, e ele tá em um local aberto, né? Tá um local fechado, ele pode, né? Tá fumando lá, né? Uma falta de educação, mas aí ele tá lá no local aberto, né? Pode fumar se ele quiser, mas é meio ruim, você tá correndo aí você respira lá e atrapalha a sua respiração, aí você cansa rápido, né? Complicado. E os problemas respiratórios? Asma, bronquite, enfisema pulmonar e o último aqui, mais prejudicial, câncer, né? Do pulmão. Okay? Então, esses são os problemas respiratórios. Né? A pessoa tem um asma, faço natação. Quando eu fazia natação na piscina olímpica, acho que tinha uns 6 asmáticos lá que nadavam na época comigo lá. Tudo com asma, ele fazia natação, né? Porque a natação, ela melhora, né? Ela trabalha o teu sistema respiratório, ok? Então, a página 53 já foi. Vamos para a página agora 54, 54, isso, tá? A última página para terminar esta aula de hoje. Ele coloca aqui, ó. Nos grandes centros urbanos, a cobertura vegetal é muito importante para amenizar a ação dos poluentes. Como a vegetação influencia na qualidade do ar atmosférico, né? Tem um projeto aí para Macapá ficar mais arborizada, né? Ah, professor, mas tem bastante árvore. Mas essas árvores elas foram plantadas inadequadamente, elas foram plantadas erradas, né? E tem muita mangueira, né? Porque vieram muitos paraenses aqui para o nosso estado há muito, muito tempo atrás. Então plantaram muita mangueira, né? Você conhece Belém como a cidade das mangueiras, e Macapá tem muita mangueira, né? Só que aí são árvores já velhas, árvores que sofrem ação, por exemplo, de besouros que colocam larvas lá dentro. Na verdade, eles colocam o alimento para dar origem a fungos, né? Os fungos começam a deteriorar aquela árvore por dentro. Você vê, professor, tá bonita essa árvore aqui, né? Ela tá bonitinha aqui, mas você não vê ela por dentro, tá podre. Tirando que a calçada foi construída irregularmente, né? Tampou a planta, né? Tá tampada. O que a planta faz? Ela levanta suas raízes de sustentação. Ah, professor, por que a árvore levanta a raiz de sustentação dela? Para a água infiltrar. Pô. Imagine assim, ó. Você já passou numa calçada e já viu que, né, você passa numa calçada e geralmente ela está quebrada. Já viu onde tem uma árvore, tem uma calçada que foi toda concretada, né, cimentada, você verifica que ela está quebrada. Por quê? Faz errado, aqui está a árvore, né? Aqui está a árvore, o que, que o ser humano vai lá e faz, ó? Passa o cimento até aqui, ó. O preto é o cimento, ó. Passou o cimento. Quando chove, vai chover, né? Ó, você tem a água aqui, ó. Você tem a água. Quando chove, turma, o que, que acontece aqui? Ó? Bate e ela escoa, né? A água vem, bate e escoa. A água não infiltra. Ela não consegue, ó, infiltrar. Por que ela não consegue infiltrar? Porque está tudo concretado. Né? Ela não vai conseguir infiltrar. Aí o que a árvore faz? Sobe suas raízes, começa a quebrar aquele concreto, né? Para que a água consiga infiltrar e ela consiga fazer
a absorção, né, através de suas raízes, né? A planta ela tem raiz de sustentação e a raiz vai para o fundo, que é para a absorção de água e sais minerais. Então, ela faz isso. Um dia desse eu vi na rede social, era, não sei se vocês sabem, é a rua do colégio, né, a Jovino, só que é lá perto do Nimes, uma faculdade, e derrubaram uma árvore, né, e tinha um pessoal lá, hashtag Seduca, não sei se, não é Seduca, é da prefeitura lá, estão destruindo, estão tirando as árvores, mas, pessoal, aquela árvore lá, ela foi podada de forma errada, né? Porque tem uns portes, tem uns fios, poda a árvore só desse lado e ela fica pensa. E já está podre por dentro, ela pode cair em cima de carro, como já aconteceu agora em época de chuva, cai fio, cai em cima de carro, pode matar até uma pessoa. Então, né, tem que fazer o processo de arborização, plantar, colocar árvores adequadas, né? Então, Macapá tem, até passou no jornal lá, quem está fazendo esse processo lá pela prefeitura é o pessoal lá do Horto Municipal. Eles estão fazendo isso, né? Eles até trocam lá, se não me engano, eles fazem doação de muda lá, não sei se tem que levar alimento, mas tem que levar alguma coisa, né? E precisa, né? Macapá é muito quente, então se fosse arborizada, tipo, Curitiba, Santa Catarina, amenizaria, né? Seria mais agradável e as pessoas conseguiriam andar pela sombra. Tem cada retão aqui em Macapá que, meu, misericórdia, se anda no sol quente lá, já é um câncer de pele, né? De tanto raio ultravioleta que você fica exposto, né? Então, vamos aqui para a resposta, né? Os vegetais, ó, eles absorvem o gás carbônico, né, para o processo fotossintético e contribuem para a manutenção, ó, da umidade e regulam, né, a temperatura, melhorando, ó, as condições do ar, né? Então, retém mais a quantidade de umidade, deixando um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais ameno, um pouquinho mais frio, né? E além de tirar a poluição. Então, é importante, né, ser uma cidade planejada, fazer um processo de arborização aqui corretamente, né? Então, isso é fundamental, né? Aí, professor, eu passo na Padre Júlia ali, eu vejo árvores de todo canto. Aquelas árvores um dia elas podem cair, elas podem trazer prejuízo, tá? Claro, não é para derrubar qualquer árvore, né? Então, tem que verificar, tem que fazer todo o estudo, se sim, né? Precisa derrubar aquela árvore ou se não, né? Se não precisa, se ela não tem risco de cair, trazer nenhum prejuízo, deve se manter ela lá, né? Mas se ela tem risco de derrubar a fiação e ela estiver podre por dentro, aí você pode, né, derrubá-la, mas aí é bom fazer plantar uma outra lá naquele local, ok? Opa, nem li aqui, né? Carlos estava gripado com o nariz congestionado. O garoto demonstrava pouco apetite e reclamava que não estava conseguindo sentir o sabor do alimento. Está gripado, as forças nasais deles aqui, né, os nervos, estão totalmente cheios de muco, e ele não consegue perceber o odor, e também, junto com o paladar, ele não consegue, né, perceber o sabor, né, o gosto do alimento. Os sintomas que Carlos descreveu têm alguma relação com o fato de o nariz dele estar congestionado? Por quê? Com certeza, né? Sim, pois o paladar depende do olfato. Quando estamos resfriados ou com algum outro problema respiratório que obstrui o nariz, temos a sensação de que os alimentos estão, né, sem gosto, né? Então, está cheio de muco, então ele não consegue fazer a percepção, né? O odor, né, o cheiro lá do alimento, determinada substância, não chega aqui no nervo olfativo, ele não interpreta e não manda mensagem, né, para o nosso córtex cerebral, junto com o paladar, não consegue interpretar e você não consegue sentir o gosto do alimento. Letra B, né? Ele vai falar aqui: o muco se forma no nariz, é prejudicial à saúde? Justifique. Não, ele não é prejudicial à saúde, né? O muco é uma barreira contra micro-organismos invasores, né? Vírus, bactérias, etc. Turma, esse muco que ele está falando é a remela, né? Manda a remelinha lá. Credo, né? Igual, igual aquele técnico lá da Copa de 2006, né? Daí é técnico da Alemanha, ele, né? O Joaquim lá, né? Que ele estava lá. Gosto de CO2, poeira e micro-organismo, né? Tem pessoas que comem remela, né? Quando era criança, né? Criança come, né? Todo mundo quando é criança aí comeu
melequinha do nariz, tá? Então, não é prejudicial, tá, pessoal? Então, você tem os cílios aqui no nariz, né? Os pelinhos aqui do nariz. É importante, tá? Ah, tá vindo muito, né? Só para, mas, eu vou ter uma maquininha, né? Que coloca, ela tira tudo. Não tem que tirar todos os cílios, os pelinhos do nariz. Porque qual é a função dele? Filtrar e umedecer o ar, fazer com que o ar entre quente e faça, né, com que consiga trocar, fazer a troca gasosa. Tem gente que tira todo o pelinho do nariz por causa, né, de processo, né, quero ficar mais bonito, né, de ser mais vaidoso, né, então não é, né, arriscar. Só tiver vindo para fora, né, para, mas não precisa. Aí, como vai filtrando, né, vai ficando poeira, micro-organismo, aí forma um muco, né, forma a remelinha. Ela não é prejudicial, não, à nossa saúde. Não deva comê-la, tá? Não coma. Professor, o senhor tá meio... tem que interagir aqui, né, gravando aula aqui, fingir que pensa que vocês estão aqui na minha frente, né? Vamos tentar fazer, pelo menos, fazer vocês entenderem e rirem, né? É stand-up comedy, né? Os cheiros estão associados às emoções cotidianas. A memória olfativa funciona como uma máquina do tempo, das sensações, fazendo com que, por exemplo, ao comermos algo, lembramos do alimento que nossos avós fazem, né? Pense em algum cheiro e escreva abaixo a lembrança que eles ativam sua mente. Então, isso é com vocês, né? Você pode pensar, professor, eu não respondi. Pense na sua mente e responda para você. Eu tô... eu vi que você falou aí, eu tô ouvindo, né? Lembra da sua mãe, do seu pai, da sua avó? Da sua viagem que foi lá em Paris? Chique, hein? Então, faz com que você consiga lembrar, tá? Então, isso aqui é... Mas, pessoal, lembra aí aquele cheiro. Você consegue identificar o cheiro da sua mãe? Eu consigo. Você consegue? Do seu pai, da sua mãe, do seu irmão? Você consegue, né? Eu consigo. Se você sentar, você consegue, né? Perceber o cheiro. O dia que minha cunhada faleceu de Covid, semana passada, a minha mulher, ela sentiu o cheiro dela. Ela estava passando pelo corredor, ela sentiu o cheiro, né, da irmã dela, né, no corredor, né? Então, ela conseguiu perceber, né? Então, mesmo que aquela pessoa tenha falecido, tenha ido embora, né, ente querido, você, ao pensar nela, você consegue lembrar do cheiro dela, você consegue associar. A respeito do sentido do olfato, assinale a alternativa incorreta, tá, pessoal? No nível de vocês, ele vem incorreta, tá? Mas muitas questões, assim, estão sendo tiradas, porque o Enem, né, geralmente a gente prepara já desde cedo, vocês para o Enem, né? E o Enem ele não vem com alternativa incorreta, né? Quem vem com alternativa incorreta é mais vestibulares de instituição particulares e concurso público, né? Incorreto não vem tanto, né? A incorreta aqui é o muco, independentemente da quantidade, impede a estimulação dos receptores olfatórios. Não, né? Você pode estar cheio de remela no nariz e mesmo assim você consegue ainda perceber o cheiro, tá? Então, está errado falar que ele vai impedir se o seu nariz estiver cheio de melequinha, né? Não é com o nariz entupido, tá, turma? É um muco lá que faz através da melequinha. E a última, cada cultura apresenta um tipo peculiar de culinária, né? No Brasil, os europeus introduziram sal, o açúcar e diferentes especiarias, possibilitando a variação ainda maior de sabores, doce, salgado, azedo e amargo, no cardápio nacional. No que se refere aos sabores, é correto afirmar que, né? Então, aqui, são verdadeiras a seguinte afirmativa: 1, 2, 3 e 4. Todas as afirmativas estão corretas. Então, vamos ver aqui, 1. São captadas pela língua e direcionadas ao cérebro, com certeza, né? Pelas papilas gustativas. São transmitidas ao cérebro através dos neurônios, sim, através dos impulsos nervosos. Eles mandam esses sensores químicos para o cérebro para interpretar aquilo que você sentiu ou ingeriu. 3. São reconhecidos em uma região específica do sistema nervoso, sim, lá do córtex cerebral. Resulta de uma mistura de sensações de olfato e paladar, com certeza, né? Então, por isso que todas as alternativas estão corretas, tá, turma? Então, desculpa a brincadeira, né? Só para descontrair um pouco. Lembrando para vocês, revisão eu passei, mas também irei passar novamente. Tá igual o momento privilegiado de estudo, não tá difícil, tá bem tranquilo, ok? Se você não conseguiu fazer o momento privilegiado de estudo, manda uma mensagem no privado
libero, tá? A situação, né? Apagão, Covid, né? A gente faz lá essa, né? Abrir lá a avaliação para você. Ah, professor, mas eu fiz. Aí não, né, pessoal? Só aquele aluno que ainda não fez, ok? Como eu falei, dúvida, manda mensagem lá no privado do WhatsApp, beleza? Tchau, turma. Abraço. Até a próxima aula. Lembre-se, matrículas ainda estão abertas, né? Contando com vocês no ano de 2021. Tchau!